Bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio deste podcast Florescer em Beleza. Este episódio não foi gravado para ser bonito, foi gravado para ser coerente. É uma oferenda de matriz a matriz, um recordar, um fado, uma água que jorra da raiz. Uma nota importante antes de escutares o final deste episódio. No final desta partilha vais ouvir uma sequência de sons. Não são palavras, não são canções, não têm melodia planeada. São sons matriciais, sons que não vêm da mente, mas da água, do ventre, da memória da terra que vive em cada corpo. Não precisas compreender com a razão, não é preciso interpretar, apenas escutar. Se quiseres, fecha os olhos, respira, permite que o teu corpo, não a tua mente, receba. Talvez surjam lágrimas, ou resistências, ou risos. Tudo é bem-vindo. A escuta é a alquimia. Este é um convite para regressares à tua própria matriz. Não precisas fazer nada, só estar. Hoje, dia 3 Imis, do ciclo Maia Kawak, senti um chamado muito forte em abrir o campo para esta partilha, para este novo episódio do podcast Florescer em Beleza. Estou de olhos fechados. Sinto o meu corpo, sinto a minha matriz e talvez te queira juntar a mim e fazer uma respiração profunda, daquelas que vêm da raiz, do osso, do sangue, libertando, soltando. E inspira profundamente. E podemos suspirar e tudo se torna mais leve. Hoje trago aqui um desafio. Para mim é o desafio de partilhar de um lugar diferente, de um lugar mais de escuta interna, de um lugar onde não há um plano, não há um guia, não há um guião, uma estrutura. E é simplesmente escutar e deixar fluir. Ainda assim, poderei ter que recorrer a alguns apontamentos, mas avisar-te-ei quando isso ocorrer, porque a frequência muda, a vibração da partilha muda e talvez seja isso que te proponho a ti e talvez seja esse o teu desafio. Se o meu é simplesmente escutar, deixar fluir, não ensinar, não explicar, não procurar uma estrutura lógica, racional, linear, não procurar uma beleza que seja mais aceite, mais apreciada. É sair dessa necessidade de reconhecimento. E esse é o meu desafio. Por outro lado, o teu poderá ser o convite, o chamado de escutares mais além da mente. Ou melhor, dito de outra forma, a recuares e ouvires a partir do corpo, a partir da tua matriz, a partir das tuas células, e ouvires
não uma linguagem verbal, mas a frequência, a vibração. E isso assusta-me. Quando hoje senti este chamado, o meu corpo estremeceu. Antes do corpo estremecer foi a minha garganta, senti um nó na garganta. Como? Como é que eu posso partilhar sem plano? E senti esse nó, que possivelmente não é único, é um nó coletivo, é um nó para partilhar, deverá ser eloquente, para partilhar, deverá ter uma estrutura. E sair disso e simplesmente partilhar a partir de um lugar que não há essa estrutura, mas atenção, há um chão, há uma raiz. E é isso que eu gostaria que sentisses. Poderá haver momentos de silêncio em que eu procuro me reconectar desde a minha matriz, respirar a partir desse lugar, para que a partilha seja coerente. Mais uma vez, talvez não seja bonita, talvez não seja eloquente, talvez não diga nada de jeito, mas abro-me à escuta e abro-me à voz matricial. E quando hoje eu estremeci, eu sabia que estremecia porque iria mexer com a minha estrutura, iria mexer com essa noção de que para partilhar tem que haver uma sequência, uma lógica, e hoje não é isso que se pretende. E gostaria de iniciar partilhando um pouco o que é a voz matricial. E a voz matricial é quando procuramos partilhar desde o corpo, desde a raiz, desde um campo de coerência, mas que não é uma coerência da lógica mental linear. Portanto, é a coerência que se obtém quando alinhamos a matriz com a mente e com o coração. E assim a expressão é coerente. É não cair na tentação de agradar a mente e mantermos-nos ancoradas nessa verticalidade, sem saber qual é o resultado, sem saber se vai parecer bonito, sem saber se terá lógica. Então a voz matricial exige escuta. Portanto, antes da expressão, há escuta. A escuta que vem do silêncio. E o silêncio muitas vezes é desconfortável. O silêncio muitas vezes é um espaço que nos aterroriza. É um espaço que ora nos dá vontade de fugir, ora nos dá vontade de o preencher, e muitas vezes não fazemos aquilo que ele mais nos convida a fazer, que é habitar o silêncio. E é a partir desse habitar pleno que então a voz matricial pode nascer. Então é uma linguagem mais do que verbal, é a linguagem da frequência. É procurarmos escutar, seja eu que estou aqui na partilha, seja tu que me estás a ouvir, procurar escutar antes da palavra, o que existe antes da palavra. Escutar a vibração, escutar a frequência. E talvez fosse interessante
introduzir agora o conceito de matriz, esclarecer um pouco o que é matriz. E matriz vai muito mais além que um útero, que um órgão. A matriz é sim o útero como porta, mas é muito mais que o útero. Ao nível anatómico e biológico, a matriz é sim o nosso útero nas mulheres, é o intestino responsável pela função de discernir, e também a matriz inclui todas as nossas águas, que nós podemos chamar águas matriciais. É a linfa, é o líquido cefalorraquidiano, obviamente o nosso sangue. E a um nível mais subtil, etéreo, poderíamos dizer que a matriz é um campo de água coerente. Aquilo que podia-se chamar o quarto estado da água. Hoje em dia já se fala de um quarto estado, que é o éter, onde a água é um campo de coerência. E esse campo está intimamente conectado e ligado a uma matriz telúrica e matriz cósmica. Ou seja, quanto mais coerência encontrarmos na nossa matriz individual, nesse campo matricial, mais ressonância iremos obter com o campo telúrico ou a matriz telúrica e o campo cósmico ou a matriz cósmica. Ou seja, essas águas primordiais, essas águas originais, essas águas que são uma matriz criativa, viva, criadora. E essa ressonância permite-nos então escutar as águas mais além das águas individuais. Portanto, podemos escutar as vozes telúricas, as vozes cósmicas. E claro que a um nível mais telúrico e cósmico existem outras matrizes. Por exemplo, um modelo de matriz é o Tzolk'in, o calendário sagrado maia. No fundo, os maias não criaram nada de novo, apenas eles eram excelentes matemáticos e astrónomos e conseguiram estruturar um calendário que no fundo é uma matriz viva, criativa e criadora. É uma das. Existem outras. Existe a Cabala, existe outras formas, mesmo modelos, séries matemáticas, a polimatemática. Por exemplo, atualmente Robert Grant criou o Codex. Então são diferentes matrizes e nós podemos, quando digo eu, não é eu ou tu, podemos começar a ressoar com uma ou mais matrizes externas, que no fundo não existem externamente, porque há uma ressonância. O que existe fora, há dentro, o que existe em cima, é em baixo, já sabemos disso, não é? O que é fora é dentro, o que é em baixo é em cima, ao contrário também, o que é em cima é em baixo. Isto para percebermos que quanto mais harmonizarmos, quanto mais entrarmos numa matriz coerente, mais ressonância vamos criar. E é nesse sentido que eu costumo ensinar que o Tzolk'in, essa matriz viva, que é o calendário maia, não é uma estrutura fixa,
não é algo externo, é sim a capacidade de nos conectarmos com essas forças vivas e criativas, com essas forças cósmico-telúricas que nos trespassam, que nos atravessam e não só, que vivem dentro de nós. Vivem porquê? Porque através das nossas águas matriciais nós vamos criando um campo de ressonância em que vamos despertando ecos dessas forças que se podem manifestar no dia a dia, quando eu sinto essa força, eu conecto-me com esse selo Maia, através dos sonhos, através da contemplação, através do momento em que estou a desenhar o selo, o hieroglifo Maia. Então, não são forças meramente externas que nos atravessam a nós, seres humanos, como canais. Mais do que isso, são forças que se despertam em nós porque há uma ressonância. Porque cada vez mais eu acredito e faz sentido. Nós somos no fundo, um espelho de todo o cosmos. Nós, como microcosmos, espelhamos todo o cosmos. Gosto de dizer que é como se fôssemos extensões da Terra e extensões do cosmos. Então sim, somos um canal, mas não somos um canal no sentido em que temos que ser antenas de algo exterior, mas sim um canal onde as forças se encontram dentro, e porque se encontram dentro, fazem despertar algo a partir de dentro. E isso são as águas matriciais. E isso é o campo matricial. E isso é a escuta matricial. Então, quando eu estou em silêncio, presente ao meu corpo, à matriz muito mais do que órgão, muito mais que anatomia, biologia, então eu passo a escutar o que ressoa no meu campo. E o que ressoa no meu campo não é apenas biográfico, não é individual, é algo então muito mais amplo. E é isso que eu gostaria de começar a partilhar mais e mais, a partir desse lugar, a partir dessa coerência. E gostaria de levar-vos, de vos conduzir, de vos convidar a ir a um lugar que se tem despertado muito em mim nos últimos tempos, ainda que estivesse sempre presente, que é o campo de África. Não África apenas geográfica, mas o campo em si, ou seja, África arquetípica. O que é que isto significa? Significa que existe uma África que representa esta matriz, que representa a raiz, representa o ventre, o tambor, os nossos pés, representa a origem da humanidade e muito mais do que isso. Representa a linguagem antes dela ser verbal linear. Representa os sons telúricos mais primordiais. Uma forma de eu entender este campo África é, por exemplo, falar deste campo como a força cósmico-telúrica Imish. Imish como esse ventre cósmico-telúrico primordial, as águas mais primordiais, as águas amnióticas da origem, da criação, onde há um caos, mas um caos criativo, um caos que não é desordem, mas é um caos da criação. Mas, no entanto, eu sei que ainda é
é muito mais anterior a Imis, ou seja, é uma força ainda mais primordial que Imis. Então, a África é um campo esquecido, é um campo adormecido. Poucos de nós falamos de África neste sentido de ventre, de raiz, de origem. Nós esquecemos porque é o trauma que trazemos no nosso ventre, na nossa matriz. E atenção que eu falo aqui muito de matriz e eu já expliquei que não é apenas órgão. E por isso, quando falo de matriz, eu não me refiro apenas a mulheres, mas sim à humanidade, porque sejamos mulheres ou homens, trazemos uma matriz e vimos de uma matriz. Mas, obviamente, como mulher, eu tenho um útero, que é um portal criador, criativo, regenerador, mas ainda assim matriz é muito mais do que isso. Por isso falo não só para as mulheres, falo também para os homens. E a humanidade esqueceu a África porque nós estamos ainda sobre o trauma do ventre, o trauma da raiz, o trauma de termos renunciado o que é mais primordial, instintivo, selvagem, do que é mais telúrico. Foram muitos milénios a vivermos numa espiritualidade de transcendência. Por muitos milénios apenas orávamos aos céus e desenraizamos, descentramo-nos e a nossa matriz ficou uma matriz de dor, de sofrimento, de separação. Então, o nosso cálice sagrado, a nossa pelvis, passou a ser guardiã de um sangue pesado, carregado. Nos nossos ossos carregamos muita dor, muito luto não vivido. E mesmo hoje, não é? Quando eu sentia a garganta apertada, essa constrição, parece que me estavam a esganar. Então essa incapacidade de expressar de forma livre, porque a nossa garganta está intimamente ligada com a nossa pelvis, com o nosso chão pélvico, com o chão. E o chão é África. E mesmo na espiritualidade que estamos a viver hoje em dia, que é uma espiritualidade já de transição planetária, em que somos chamados a enraizar, em que somos chamados a sair da espiritualidade vertical, em que alguém em cima e alguém em baixo, essa transmissão de mestre como superior a aluno inferior e obediente a algo externo. Então estamos a ser convidados para uma espiritualidade circular, uma espiritualidade que nos convida a olhar para dentro, a sair dessas luzes externas que nos ofuscam, desse barulho que nos traz muita confusão, porque não conseguimos depois escutar a nossa voz matricial interna. E estamos a ser convidados então a escutar dentro, a ouvir dentro, a agir a partir de dentro. E isso assusta muito, portanto é uma fase ainda de transição e que vai possivelmente levar muitas gerações. E nessa fase de transição, eu não fui a única, muitos de nós sentimos o chamado de nos direcionarmos para práticas, para ensinamentos, para instruções mais telúricas, mais de ligação à terra. Então começámos mais a ouvir falar sobre o enraizamento, a importância de enraizar, as práticas de grounding, a importância
da matriz, porque houve um corte, era como se estivéssemos divididos, não é? Houve uma separação entre da cintura para cima e da cintura para baixo, separou-se, fragmentou-se. E então houve essa necessidade. Eu não fui a única, certamente tu mesma ou tu mesmo sentiste essa necessidade, esse chamado, ou estás a sentir neste momento. E é um chamado à terra, é um chamado à escuta de dentro. E isso leva a um novo paradigma, a uma nova visão de espiritualidade, porque sair dessa tendência de transcendência e apenas de ascensão, então leva-nos a primeiro descer. Descer aonde? Às raízes e por vezes a lugares bem sombrios de nós mesmos. Descer à ferida, porque infelizmente os nossos cálices pélvicos são contentores dessa dor, dessa ferida, desses gritos que querem ser expressados. Então, o que eu comecei a perceber-me é que é uma necessidade real de nós sermos chamados à raiz. A questão é que muitos de nós que estão a ser chamados à raiz não estão a saber lidar com isso e afundam-se, não conseguem sair dessas águas lamacentas. E depois caímos no extremo oposto, mesmo com vestes assim telúricas, ou seja, mesmo nas práticas que nós chamamos as medicinas da terra, mesmo aí continuamos a levar essa visão de transcendência. E isto partilho já de um lugar onde caminhei muito para poder agora ver de outra forma e assim partilhar já de um outro lugar. Ou seja, o que eu quero dizer com isto? Se por um lado muitos de nós ainda estão nessa espiritualidade de transcendência pura, outros têm consciência que querem encarnar, que querem ir à raiz, e uma das formas de o fazer foi realmente com práticas mais telúricas, mas muitas vezes a forma de praticar essas práticas telúricas foi na via da transcendência, ou então foi de uma forma em que nos afundamos e não conseguimos sair dessas catacumbas. E aquilo que eu cheguei à conclusão é que há algo a nível planetário e ao nível da espiritualidade atual que nós não estamos a ver completamente, porque ainda estamos nesses extremos e não percebemos que enquanto não fomos intenção, e com isto eu não quero dizer que tenhamos que pisar África geográfica. Eu quando falo aqui do campo da África, falo de uma raiz e de um ventre primordial. Então, enquanto não trouxermos às nossas cerimónias, aos nossos rituais, aos nossos sonhos, às nossas reflexões, o campo da África, não estamos a ir à nossa raiz. Raiz como humanidade. A África representa então essa ferida que nós não queremos ver. E é muito interessante nas minhas reflexões. Eu falo muito do Egito. O Egito tem esse encantamento, o Antigo Egito, as pirâmides, essas civilizações tão elevadas. Mas no outro dia até me questionei se o Egito estava em África. De tal maneira, há uma desconexão dessa espiritualidade, dessa narrativa romantizada, em que
é como se parássemos e descontextualizássemos o Egito da própria raiz, de onde ele vive, de onde ele nasce, que é a África. Então até aí se mostra a ferida. Então o que é que muitos de nós está a fazer é a negar as suas raízes. E é muito interessante aqui em Portugal, porque nós temos uma ligação muito visceral com a África. Não é bonita, não. Romantizamos, outros não romantizaram, mas ficaram no trauma. Mas dá-nos a possibilidade de, através da ferida, nós podermos despertar um grande potencial que Portugal tem. Porque Portugal foi dos primeiros a querer conhecer a África, a querer pisar a África com curiosidade, no seu espírito aventureiro. Mas nem tudo foi belo. Nós, seres humanos, apropriamo-nos, queremos moldar as coisas à nossa maneira, com as melhores intenções, mas o mundo está cheio de boas intenções. Então não escutamos. Em vez de lá chegar com escuta, porque ela é a mãe, é a grande mãe, é a mãe primordial. Então o campo da África, a África, oculta a ferida da mãe, a ferida do ventre, a ferida da origem. E enquanto não formos a essa ferida, como é que podemos ascender? Como é que a semente germina, verticaliza e a flor floresce? Como? E foi isso que eu tenho andado a descobrir nos últimos ciclos maias, em especial nos últimos 3 ciclos maias. Têm sido de grande transmutação, de grande catarse interna, não porque fiz práticas muito fortes, simplesmente porque escutei, simplesmente porque me ouvi, simplesmente porque parei para estar no silêncio, para me recolher, e simplesmente também porque me alinhei com uma linha de tempo em que a minha alma se propôs, nessa linha de tempo, a escutar profundamente e a despertar dentro de si, através deste corpo, esse campo que vive em mim. E esse campo é a África. Sim, nasci em Portugal, não foi por acaso. Nasci numa linhagem em que o trauma, a ferida de África é avassaladora. Nasci de um ventre com essa grande ferida. E eu sei que a África sempre esteve presente como ferida, mas eu não sabia que através dessa ferida iria-me levar a uma espiritualidade verdadeiramente enraizada. Ia-me levar aos meus pés que escutam, aos meus pés que sabem que a missão não é algures algo lá à frente. A missão está aqui e agora, caminha-se. E caminha-se porque os pés sabem o caminho. Então não é nada mental. Levou-me à minha matriz, levou-me ao meu útero, levou-me ao meu sangue, levou-me aos meus ossos. E isso implica, obviamente, escutar as feridas. E as feridas não só individuais e familiares, mas feridas coletivas. Então, África convida-nos a uma escuta diferente, convida-nos a olhar o nosso corpo e a tocar o nosso corpo como uma matriz viva, como uma oportunidade de nos
a reconciliarmos com a terra, com as águas mais primordiais e não, sinceramente vou dizer isto com humildade, porque já lá estive, porque fiz o caminho e agora posso falar dele. Aquilo que eu tenho descoberto é que para harmonizar as nossas feridas não precisamos de práticas violentas, de catarse no sentido de grandes excitações, euforias. Não precisamos de grandes ativações. São termos que se usam muito hoje em dia. Há mesmo, eu já costumo dizer, a paranoia da Kundalini. Eu já lá passei e agora sei porque é que passei. Porque assim dá-me permissão para falar disto, com experiência. E posso dizer que não é a ativação da Kundalini que me faz mais coerente. Ela foi importante para eu percorrer o caminho e saber que não é os extremos que eu desejo, porque já os vivi, é sim esse caminho de coerência. E o caminho de coerência é um caminho de suavidade em que eu aprendo a estar no corpo. Não tem sido fácil essa aprendizagem, porque a escuta ao corpo é o que mais nos teme. A vontade de fugir é enorme. A vontade de fazer algo é enorme. Ou seja, o simplesmente estar, ser, é o mais difícil. Mas há um caminho, que é o caminho de simplesmente parar, escutar, nem que seja só 30 segundos e ficar aí e suster. É um caminho em que temos plena consciência que o que quer que exista dentro de mim, seja na forma que for, seja na forma de grito, de desespero, de frustração, de raiva, de tristeza, de luto não vivido, de uma agonia, seja o que quer que exista, eu não sou vítima de nada. Não há vítimas, não há culpados. A capacidade de sair da narrativa é a coragem de regressar ao corpo, à escuta matricial. Não fugir do corpo. É estar presente ao corpo. O corpo, ele tem uma linguagem. O corpo não mente. Mas muitas vezes eu mesma, no meu caminho, não sabia escutar o corpo. E quando vinha um sintoma, uma dor à superfície, eu sabia intelectualmente, ok, ouve o corpo, escuta o corpo. Mas o lugar de onde eu escutava o corpo era a mente. Era o querer solucionar. Era o querer corrigir. E essa não é o lugar. O lugar é o corpo, é o próprio corpo. Escutar o corpo a partir do corpo. A única forma que eu tenho de explicar neste momento e aquilo que eu tenho aprendido nos últimos tempos, escutar o corpo, primeiro ajuda-me a aceitar. Ou seja, quando eu aceito o momento tal como ele emerge, aceitação, não querer mudar, isso ajuda-me a permanecer. Depois de aceitar, é ter a coragem de ficar, de escutar, simplesmente sem querer interpretar, sem querer fazer uma leitura mental. É só sentir.
seja através de uma sensação mais visceral, seja através de uma emoção. Sentir, sem análise, sem interpretação. Então é essa aceitação. Mas é uma aceitação que exige muita coragem, porque é sair do modo de sobrevivência. Eu não fujo, eu não luto, eu não ataco, é ficar. Ser um contentor seguro para tudo o que possa emergir no meu caldeirão. E isso para mim tem sido muito importante, essa aceitação. E é essa aceitação e é essa presença, sem querer mudar, sem querer interpretar, que permite a mudança, que permite a alquimia. Ainda no outro dia falava de compaixão. E compaixão não é um sentimento, é uma frequência que se cria no corpo, na alma corpórea. É uma habilidade que se constrói, que se pratica. Então requer esse centramento, esse enraizamento, regressar ao corpo. Por vezes não é possível mais que 30 segundos. Temos que ser honestas e honestos. É difícil. Então repetimos quantas vezes forem necessárias. Regressar ao corpo, escutar, estar presente, sem análise, sem interpretação, sem querer fugir, atacar, defender, ficar, suster, ser contentor. E depois, a parte da leitura, eu muitas vezes caía na tentação, o que é isto? O que é que o meu corpo quer? E de que forma é que eu posso mudar? De que forma é que eu posso satisfazer? E ficava ali muito na mente. Aquilo que eu sinto mais e mais é este chamado do corpo a não entrar na narrativa. Sim, posso fazer uma leitura em termos do que é que está presente, em termos de arquétipo, em termos de ferida, em termos de, portanto, a essência do que eu estou a viver. Posso conseguir identificar como luto, posso conseguir identificar como uma vergonha, mas não cair na narrativa, na história. É ficar ali. Portanto, identifico com o arquétipo, com a essência, mas não mergulho ou não me perco nessa história. E essa é a forma de eu ir à causa, de eu ir à raiz. É ficar ali presente, escutando. E essa é a forma da verdadeira alquimia acontecer. E quantas vezes eu achava que tinha que fazer muito para a alquimia acontecer? E todas as vezes que eu fazia muito, eu simplesmente entrava num modo de sobrevivência, porque eu estava a controlar. A incapacidade de render, a incapacidade de acreditar que o corpo é o próprio caldeirão alquímico. É acreditar, ou é a capacidade de eu começar a acreditar que o corpo é a alquimia por natureza. Então, não há que fazer muito e ao mesmo tempo é tão difícil, mas é começar a perceber que as práticas mais simples, aquelas que exigem escuta, aquelas que exigem sustentação, são aquelas que realmente são as mais eficazes, mais alquímicas. E muitas vezes o que nós fazemos é ainda reforçar o trauma. E por isso a ferida volta e volta e volta. E não há nada de errado. Não há nada de errado com isso, porque estamos cá para aprender. Mas
se tivermos possibilidade de fazer diferente e de podermos entrar nessa espiral da vida, que não é um círculo, porque senão não saímos do mesmo. Mas se pudermos entrar na espiral da vida, então sim, a alquimia acontece. Não com o objetivo de um resultado perfeito, não é isso. Mas é nesse caminho em direção à coerência, ao alinhamento, à escuta, a não fugir de mim, pelo contrário, a reencontrar-me comigo mesma. E neste caminho eu tenho descoberto muita coisa. É difícil partilhar tudo agora. Tem sido, em especial dos 3 últimos ciclos maias, começou muito forte no ciclo Manic e depois a partir daí tem sido muito rápido. É como eu vejo, aos meus 33 anos eu já partilhei que eu tive uma ativação de Kundalini. Foi necessária, vim concluir algo nesta vida. Não foi difícil para mim fazer essa ativação porque já estava no meu caminho. Já era um contrato de alma. Não é nada de novo para mim como alma. Mas era para fazer diferente. E por isso, a seguir da ativação da Kundalini, eu desci às catacumbas, eu fui lá embaixo, aos subsolos, porque não sabia gerir aquela ascensão e transcendência, como a integrar nesta vida. E agora, o que eu tenho estado a despertar nos últimos tempos é algo completamente diferente, porque é algo muito mais enraizado, muito mais integrado. Não é a via da transcendência, da ascensão, tipo loucura, a ativação, esse fogo que queima tudo quando não há uma complementariedade com a água, com a escuta. E agora tenho descoberto isso, por isso foi muito importante para mim uma enorme conexão com a água, porque o fogo já cá existia, mas sem a água queimava tudo. Então é a água. Houve uma imagem onírica que me surgiu, que para mim reflete muito o meu processo interno. Eu vi no meu tanque, portanto na imagem onírica aparecia o meu tanque com água muito límpida, transparente, e no fundo do tanque uma serpente que começava a ascender. E para mim essa imagem traduz o que me está a acontecer internamente no meu processo espiritual. É o despertar de águas coerentes, águas que foram escutadas com presença, com sustentação, com coragem, para que elas começassem a clarificar, para que elas pudessem ser transmutadas em águas claras. E daí dessas águas, naturalmente, a serpente ascende. Não há que fazer grandes ativações, grandes práticas muito fortes. Eu sei, estamos nessa fase de transição e os extremos estão aí, mesmo à nossa frente. Então a minha proposta é, sim, não cair nesse extremo que queima tudo e levamos tudo à frente e tornamos-nos mulheres e homens extremamente controladores, mas também, obviamente, não cair no extremo oposto da resignação, da passividade. Eu vejo muitas mulheres que são terra, mas não têm capacidade de transmutar. Perdem-se nas suas águas de dor lamacentas. Não têm capacidade de as clarificar. E não é fácil. Mas aquilo que eu tenho chegado à conclusão, que é pela via da escuta,
E é um caminho que pode levar tempo. É como a gestação. Não se faz de um dia para o outro. E até isso nós não temos paciência. É através da escrita, através dos sonhos, através da presença, através de uma caminhada na natureza, dos pés na terra. Não precisamos de rituais muito complicados. Precisamos de simplicidade. Isso não significa que não tenhamos aliados que nos possam ajudar. Eu tenho os meus. Eles estão aqui presentes neste momento. Estou a ser chamada neste momento à minha matriz e está-me a pedir para sair da linguagem verbal. Então, se quiseres, respira profundamente comigo. Podes colocar as mãos no teu ventre e escuta a partir do ventre. Não queiras interpretar, não queiras analisar. Sente a partir da tua matriz, das tuas águas internas. E se vier uma emoção, deixa vir. Se a lágrima se soltar, deixa-na escorrer. Se der vontade de rir, ri-te. Se a mente entrar e disser que tudo não faz sentido, observa apenas esse discurso. E se puderes, regressa novamente à tua matriz, quantas vezes forem necessárias. Sukamakaye kanakaye sa 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 sa. Shumaye oshakamakase oshakamakase. Shumakaya na 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 sha sa sa kaye makaye makaye makaye. Shukamakaye aya kanakase ushamakaye o mama maye kanakaya. Oh mama, shamakaya. Oh mama, shasi. Oh, oh shasa. Oh kamakasi. Oh shasi makaya. Oh shishi. Oh shasi kamakai. Amakanakasi. Asha makaye sakaya. Makaye sakaya, suka makaya, shishi makaya, o sasaye nanaka tamase, o makaye sasakaya nakase makaya, o shasha no kaye nakase, mama, shu sasa, o kanakaye nakase, makaye, o na, o makaye, o. O makae, o makakakanase, o makae, o kanasa makanae, o makae, makakakakanase, o makae kananase, sukama kama kanakae, sukama kananase. Sukama kana kananase, sukamaye, osh sasake, osh sasama, osh sasase, se ma, osh sasase, sakama kanakaye, o maye, o maka. O mama ye, o maka, sakama kanakaye, sukamakaye konaka mama se, sukamakaye kona mama se, sukama ha, mama kaye na sukama, mama, makaye na sukama. Oh mama kaina, oh mama kaina, sukama sama kaina,
Sukama, sama, 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 kayena, su. Oshashase, oshashase, sukama, mama, 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 me, oya. Sukama, mama, she, wo, 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 wo. Sukamaya, sa, 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 sa. Sukamaya, sa, 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 sa. Sukaya, ya, ya. Mumama, kana, 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 kase. Sukamaya, tanaye, tunama, kanase. Osha, samaya, kanamaye, tanamaya, ka. Oh, ya, 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 ya. Shusa, seka, ya. Sho, 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 sho. Oh, ya, ya. Ah, se, ah, sa, kamaya, samaye. Oh, ya, kanamaya, kanakase, sa, 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 sa. Shusamakaye. Oh, wa, 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 wa. Shusamakaye. Oh, mama makase. Mama makase. Mama makase. Sumanakaye. Sunamakaye. Sukamaye namakaya. Oh, sakaye, 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 sakaya. Mama, mama, mama. Oh, ya, mama, 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 mama. Anakaye. Anakaye kanamaye namanase. Anakaye nakamaye namanase. Oh maya kaye nase. Oh maya kane mase. Sukama kaye namakaye nanakase. Sukama kaye nakanaye namakase. Oh makaye nasakana manamase. Oh makaye nasakana manamase. Oh mama. Oh mama, ya nakase mama mama, shasakaye. Oh sakaye, sakaye. Oh sakaye, sunamakaye. Oh ya, shusamaye nakaya, su 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 su, shase, shase. Tukanamaya, shusaye. Respira profundamente e simplesmente sente. Respira, bebe água e se ressoou, recebe, integra. Vou terminar este episódio. Estou pela primeira vez a abrir os olhos. Os apontamentos que eu tinha feito não os usei, portanto estive sempre de olhos fechados até este momento. Foi o que surgiu, foi o que emergiu, e se te fizer sentido, então que isto seja uma oferenda de matriz para matriz. Com todo o meu amor e gratidão. Até breve.